Pode iniciar. Doutora Anke, então, mais uma vez, em nome da Comissão de Educação da Fisioterapia do CREFITO 12, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença conosco, de você estar conosco compartilhando seus vastos conhecimentos dentro da fisioterapia na oncologia. Obrigada por esse momento, obrigada por estar conosco, obrigada pela sua disponibilidade. Hoje, como você sabe, o nosso CREFITO 12 ele tem como circunscrição o estado do Pará, Amapá e Tocantins. Então, hoje vai ser uma honra para os nossos profissionais dos três estados estarem ouvindo você, estarem com você, mesmo que de forma remota, mas para a gente, de fato, é uma emoção muito grande estar com a maior referência brasileira dentro da ONCO. Doutora Anke, em nome da nossa presidente, doutora Elinete da Conceição Braga Valente, eu lhe agradeço imensamente mais uma vez pela sua presença conosco. Fique à vontade, a aula é sua, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Mariana, agradeço muito esse convite do Prefeito 12, e agradeço também ao nosso presidente aqui do Prefeito 12, o doutor Willen, né, por ter disponibilizado isso e ter nos apoiado também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a fisioterapia no tratamento sistêmico do câncer de mama, e no nosso próximo encontro, né, eu vou falar especificamente da radioterapia. E aí a gente está gravando essa nossa conversa, então, por causa disso, eu vou pedir, se vocês tiverem dúvida, eu espero que vocês tenham dúvidas, comentários, enfim, experiências, vocês coloquem no chat ou no final eu abro para perguntas, mas então eu vou fazer uma apresentação corrida para não precisar editar, ficar editando depois. Bom, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela, então. Eu acredito que já esteja tudo certo. Tá. Estamos Bom, visualizando. então tá ótimo. Então, bom, eu sou fisioterapeuta, eu sou epidemiologista do INCA, eu sou pesquisadora nessa área, então eu tenho algumas publicações, né, sobre fisioterapia no câncer de mama e eu vou compartilhar aqui um pouquinho a experiência com vocês. Eu já declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação, e esse material ele tem direitos autorais, então eu peço, caso alguém queira, né, utilizar parte desse conteúdo, né, que vocês solicitem, que aí a gente pode autorizar, né, o compartilhamento desse material. Bom, eu não sei por que ficou aqui marcadinho, mas acho que não vai atrapalhar muito, né, doutora Mariana? Ficou aqui essa marca, eu não sei como tirar. Foi alguém que fez um risco. Vou tentar retirar aqui. Pode dar continuidade. É, Veja de e novo. ainda estão fazendo um monte de risquinho aí. Então tá ótimo. Bom, então hoje nessa nossa conversa, a gente vai falar uma brevíssima introdução sobre alguns aspectos gerais do câncer de mama, principalmente quando que a quimioterapia estaria indicado, a terapia-alvo e quais são os principais protocolos. Depois falar um pouquinho de qual é a atuação da fisioterapia, né, durante o tratamento sistêmico, qual que seria o melhor modelo, entrar na questão da atividade física, porque os exercícios e a própria atividade física é um dos principais condutas que a gente tem na prevenção e no tratamento de diversas alterações associadas ao tratamento sistêmico, e depois falar um pouquinho das principais complicações da quimioterapia e terapia-alvo, né, a abordagem da fisioterapia, e a mesma coisa em relação à hormonioterapia. Todas as referências, os artigos, eles estão citados, referenciados nos slides. Doutor Rafael, o senhor quer que eu pare de compartilhar e comece de novo para não ficar com essas marcas? Eu me Eu acho preocupo que só a sim. Vê se questão, resolve. só a questão da gravação. Resolveu. Então, eu vou continuar por aqui ou quer que inicie de novo? Pode continuar, doutor. Então, tá ótimo. Bom, todas as referências, então, estão referenciadas nos slides, e caso alguém tenha interesse no artigo na íntegra, pode me procurar.
Bom, o câncer de mama, a gente sabe que a gente cada vez mais tem um número maior de mulheres com câncer de mama no Brasil e também no mundo inteiro. Então, se aqui a gente olhar as estimativas para câncer de mama entre as mulheres, a gente vê que ela vem aumentando, né, a cada ano. E em 2023, que vale para 2024 e 2025, a gente tem previsto mais de 70 mil novos casos de câncer de mama no Brasil entre as mulheres. E o problema é que se a gente for olhar para o futuro ainda é bem pior do que a gente tem hoje. Então, aqui são as estimativas do IARC, que em 2020 eram estimados mais de 88 mil casos de câncer de mama no Brasil, e em 2040 a gente espera mais de 130 mil casos, né, novos de mulheres sendo diagnosticados com câncer de mama. Isso representando um aumento de 47% nos casos que a gente tem hoje. Né? Então, ou seja, hoje a gente tem muitas mulheres com câncer de mama, mas no futuro isso ainda vai ser muito pior. Então, a gente tem uma série de questões, a gente não tem estratégia de prevenção primária para o câncer de mama, então a gente tenta diagnosticar o mais cedo possível. A gente tem, na verdade, a gente tem algumas estratégias de prevenção primária, mas elas não são muito eficazes. Se a gente fizer uma atividade física, uma boa alimentação, redução do consumo de álcool, a gente consegue reduzir em torno de 20% dos casos de câncer de mama, mas o resto vai continuar acontecendo. Então, como as estratégias de prevenção primária não são muito eficazes, o que a gente tem são as estratégias de prevenção secundária, que é diagnosticar o mais cedo possível, para fazer com que essas mulheres, então, sobrevivam e sobrevivam da melhor maneira possível. E o que eu vou abordar aqui é como que a gente pode reduzir, né, essa mortalidade, melhorar a qualidade de vida, né, uma vez que a gente diminui as complicações do tratamento do câncer de mama. Eu vou abordar especificamente sobre a quimioterapia, hormonioterapia e a terapia-alvo. Então, para falar sobre essas condutas, o câncer ele ocorre, né, inicialmente na mama. Então, a gente tem os tratamentos que são destinados a tratar o local do tumor, então na mama e nos linfonodos regionais, e esses tratamentos são chamados loco-regionais. E à distância é feita a quimioterapia, a terapia-alvo e a hormonioterapia, que são indicados de acordo com algumas características desses pacientes. Então, o principal fator que faz com que essas mulheres precisem de algum tipo de tratamento sistêmico é o subtipo molecular desses cânceres invasivos. Então, hoje a gente divide esses subtipos em 4, né, de acordo com algumas características biológicas relacionadas aos receptores hormonais, de estrogênio e de progesterona, ao HER2 e ao KI67. O HER2 é um fator de crescimento e o KI67 é uma substância que ela é liberada durante a divisão celular. Então, alguns cânceres, no momento de diferenciar, eles acabam tendo esse aumento do KI67, e isso é um indicador de que essas células estão se diferenciando muito mais rápido. Por isso que a gente pega esses marcadores como forma de definir o subtipo molecular. Então, o luminal A, ele representa mais ou menos 50% dos casos de câncer de mama entre as mulheres. Eles são classificados como luminal A se eles forem receptores hormonais ou de estrogênio ou de progesterona positivo, se ele tem essa superexpressão do HER2, né, negativa, e se tem esse KI67 baixo. Esses tumores, eles dependem do hormônio para crescer. Então, todos esses casos, eles fazem hormonioterapia, e a quimioterapia ela é definida de acordo com outras características biológicas do tumor associadas à agressividade, como tamanho tumoral, comprometimento dos linfonodos ou um grau de diferenciação celular, né? Ele se diferencia mais rápido. Os luminais B, eles são em menor proporção, chegam até no máximo a 8% dos casos. Eles também são receptores hormonais positivos, mas eles são HER2 negativo e KM67 alto, ou HER2 positivo e KM67 baixo. Esses tumores, eles também vão precisar de hormonioterapia como forma de tratamento. Eles vão precisar de terapia-alvo quando eles forem HER2 positivo, que é uma terapia específica para tumores HER2 positivo,
e a quimioterapia também vai depender da gravidade da doença. Um outro subtipo molecular são o HER2, né, quando ele corresponde a mais ou menos 20% dos casos, eles não dependem, esse tumor não depende de hormônio para crescer, então eles são receptores hormonais negativos, e tem o HER2 positivo e ou KI67 alto. Então, esses pacientes não precisam fazer hormonioterapia, porque eles não dependem do hormônio como forma de crescimento, mas eles vão precisar de terapia-alvo, e a quimioterapia também depende de outros fatores associados à agressividade da doença. E um outro subtipo molecular são aqueles que são triplo negativos, que eles não dependem nem do hormônio, nem do HER2 e nem do KI67. Esses pacientes normalmente fazem quimioterapia, porque são tumores de pior prognóstico. A gente não sabe o que está relacionado ao seu crescimento. Então, numa escala de prognóstico, os melhores são aqueles que são receptores hormonais positivos e HER2 negativo e KI67 baixo, e os de pior prognóstico são aqueles que são todos negativos. Então, esse subtipo molecular que determina mais ou menos qual é o tratamento que vai ser realizado. E aí, se a gente tem um tumor inicial, começa com a cirurgia, e o tratamento adjuvante, ele vai depender dessas classificações que a gente acabou de ver, e a radioterapia que vai complementar o tratamento local, no caso de cirurgias conservadoras ou tumores mais avançados. E se tem um tumor localmente avançado, se inicia com a quimioterapia antes da cirurgia, nesse caso é chamado de quimioterapia neoadjuvante, que tem como objetivo reduzir o tamanho do tumor para melhorar as condições cirúrgicas. Se o paciente responde à quimioterapia, ele vai para a cirurgia. Se ele não responde, tenta-se fazer algum tratamento para tentar melhorar as condições cirúrgicas para depois ir para a cirurgia. E depois esse tratamento, ele é complementado com outros recursos, também de acordo com a sua classificação e com a agressividade do tumor. Então, se a gente fala de tratamento sistêmico, né, a quimioterapia ela pode ser indicada para qualquer um desses subtipos moleculares, mas que tem, né, essas características associadas à agressividade desse tumor, ou seja, para aquelas mulheres que têm um risco maior de ter metástase. Então, a gente tem uma série de drogas hoje que são liberadas, né, para tratamento do câncer de mama, tratamento sistêmico com quimioterapia. As principais drogas, os principais esquemas são esses daqui, né? Então, muitas vezes a gente usa o AC e o T, mas eu já vou mostrar, né, as indicações, mas eu só coloquei aqui essas siglas porque a gente não fala antraciclina, por exemplo, a gente fala direto AC, então só para saber do que se trata. Mas muitas vezes os pacientes falam para a gente que faz quimioterapia vermelha, é quando ela é composta de antraciclinas, porque ela tem um tom vermelho, e muitas vezes o paciente fala de quimioterapia branca, né, que principalmente quando está associada aos taxanos, que eles não têm nenhuma cor, então o que entra na infusão da quimioterapia é uma coloração mais branca. E aí esses tratamentos, eles são feitos então de acordo com o risco, né? Então aqueles pacientes que são considerados de baixo risco, na pré-menopausa, se eles têm, os luminais são pacientes com receptores hormonais positivos, então se faz, está na pré-menopausa, preferencialmente ao tamoxifeno, na pós-menopausa, ou tamoxifeno, ou os inibidores de aromatase, como forma de tratamento hormonal, e complementa com quimioterapia, né, ou alguns casos individuais que têm alguns fatores mais agressivos. Então, a gente tem esses esquemas, mas normalmente se faz o AC, né, por 4 ciclos. Aqueles que têm risco intermediário, né, então eles têm tumores maiores de 2 centímetros, o grau de diferenciação celular de 2 a 3, são receptores negativos, o HER2 é negativo, ou pessoas mais jovens, pelo menos um desses critérios, né, ou pessoas mais jovens, ou tem 1 a 3 linfonodos positivos, se faz também, né, o tamoxifeno ou o arimidex, e a quimioterapia com um desses esquemas, aí aqui o AC que é vermelho, com o branco que é o docetaxel, que normalmente é o que os pacientes referem para a gente. E aqueles de alto risco, né, que tem um dos critérios aqui abaixo, ou mais de 4 linfonodos positivos, ou eles são os triplo negativos, aí se faz também a quimioterapia com um desses esquemas. Normalmente, o esquema mais utilizado é o AC mais T,
né, que é a quimioterapia vermelha com a quimioterapia branca. Então, esses daqui são os esquemas de tratamento adjuvante normalmente realizado de acordo com os riscos de cada paciente. E risco, leia-se risco de recidiva ou de metástase. A gente tem outros esquemas de quimioterapia no câncer de mama, eu deixo aqui esse endereço, né, que eles especificam um pouco mais, eu só coloquei ali os principais, mas a gente tem algumas outras possibilidades, algumas outras combinações, de acordo com algumas características dos pacientes. Bom, e aí a gente ainda tem algumas perguntas aqui em relação à quimioterapia, porque eu mostrei para vocês que muitas vezes a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia ou depois da cirurgia, né? E que normalmente quando é feito antes é para melhorar as condições cirúrgicas. Então, quando o paciente tem um tumor muito avançado, que não é possível fazer uma cirurgia conservadora, aí se faz primeiro a quimio para reduzir o tamanho do tumor, para fazer uma cirurgia conservadora. E existem algumas perguntas, né, se teria alguma diferença na incidência de complicações se a paciente fizer a quimioterapia antes ou depois da cirurgia. Então, a quimioterapia, ela pode ser feita com acesso totalmente implantável, com catéter venoso central ou um catéter de inserção periférica, que são os PICs, ou a quimioterapia pode ser feita a via de acesso periférico. Então, a decisão, né, de que forma, como vai ser esse acesso, depende da equipe do paciente. Esses estudos, eles não mostram uma preferência sobre qual seria a melhor forma de acesso. Isso vale tanto para a quimioterapia que é realizada antes ou a quimioterapia que é realizada depois da cirurgia. Então, o que deve se evitar, na verdade, é evitar a quimioterapia no membro homolateral ao câncer de mama, tanto antes da cirurgia quanto depois, ou seja, tanto na anel como na adjuvância, porque isso pode aumentar o risco de linfedema, porque a administração de quimioterapia no membro, do mesmo lado do câncer de mama, mesmo antes da cirurgia, pode causar uma lesão vascular, né, e aumentar a chance de ter linfedema. Agora, se esses pacientes precisam, por exemplo, de somente 1 ou 2 ciclos de quimioterapia e não tem mais veia no membro homolateral desse acesso periférico, aí não vale a pena colocar um catéter para fazer poucos ciclos. E aí a gente, nesses casos, a gente tenta administrar, acompanhar esse paciente, incentivar práticas de redução de risco de linfedema. Bom, e essa escolha, então, de iniciar, né, a quimioterapia antes ou depois da cirurgia, essas revisões sistemáticas não mostram um aumento da complicação, então a escolha de fazer antes ou depois vai depender realmente das condições clínicas de cada paciente, das condições tumorais, e aí tanto o médico quanto o paciente decidem, então, qual seria a melhor estratégia. Mas parece que antes ou depois isso não aumenta a incidência de complicações, pelo menos é o que essas duas revisões sistemáticas e meta-análise demonstram. Bom, aqui isso aqui eu já falei antes, eu peço desculpa que o slide saiu do lugar, mas uma vez que a gente tem essas condições do paciente que vai fazer um ou mais quimioterápicos, que pode fazer no membro antes ou depois da cirurgia, a gente tem que pensar qual seria, né, o modelo de atuação da fisioterapia para essas mulheres durante o tratamento sistêmico, qual seria o melhor modelo. Então, quando a gente pensa em fisioterapia, o nosso grande objetivo é reduzir as complicações. Então, se a gente fala de tratamento sistêmico, tanto a químio quanto terapia-alvo, né, que são para aqueles tumores que são HER2 positivo, quanto hormonioterapia, depende muito do paciente ter menos efeitos colaterais para ele conseguir terminar o tratamento. Então, quanto mais efeitos colaterais, menor é a adesão dos pacientes a esse tratamento. Então, o que a fisioterapia tenta fazer é diminuir essas complicações para que o paciente consiga terminar todos os tratamentos propostos. Dessa forma, a gente melhora a resposta tumoral e o controle da doença local e sistêmica, né? Uma vez que a gente diminui complicações, a gente melhora a qualidade de vida em todos os domínios funcionais de sintomas e, com isso, a gente reduz a mortalidade e a gente aumenta a sobrevida. Então, a fisioterapia ela tem como grande objetivo, né, realmente, fazer com que esses pacientes vivam mais e também vivam melhor. Para que isso ocorra, é importante
que a fisioterapia ela começa a partir do diagnóstico, que a gente chama na fase de pré-habilitação. Então, essa fase de pré-habilitação é a partir do diagnóstico de câncer de mama até o início do primeiro tratamento. Então, se o primeiro tratamento for uma quimioterapia neoadjuvante, é esse período. O que a gente quer nessa fase é melhorar o estado de saúde do paciente, né, fazendo com que ele esteja preparado para iniciar o tratamento oncológico. Então, por exemplo, se o paciente ele é sedentário ou ele tem alguma complicação, por exemplo, uma bursite subacromial, ou ele tem alguma dor articular, ou já tem alguma alteração da sensibilidade, tem presença de edema, a gente tenta, então, melhorar essas condições, iniciar a prática de atividade física, para, dessa maneira, a gente diminuir as complicações do tratamento oncológico. Durante todo o tratamento, é a fase que a gente chama de habilitação, então, enquanto ele está fazendo quimioterapia, radioterapia, no pós-operatório, ou durante a hormonoterapia, o nosso grande objetivo é prevenir, minimizar e tratar precocemente essas complicações do tratamento sistêmico. A reabilitação é quando tem alguma complicação, principalmente complicações crônicas, então nosso objetivo é tratar essas complicações existentes, e nos cuidados paliativos o que a gente quer é controlar sintomas, né, e prevenir as complicações associadas ao avanço desse tumor. Se a gente falar especificamente de quimioterapia e terapia-alvo, a gente tem várias complicações, né? Então, aqui a gente tem uma relação, essas principais complicações. Então, a gente fala muito de alterações cognitivas durante a quimio, distúrbios psicológicos como ansiedade e depressão, a gente tem náuseas e vômitos, tem perda de apetite, disfunção sexual, neuropatia periférica, edema, enfim, a gente tem várias alterações em todos os órgãos e sistemas. E a maior parte dessas complicações, a fisioterapia pode prevenir, né, ou minimizar, diagnosticar e tratar precocemente. Então, o que a gente tenta fazer é com que o paciente consiga fazer toda a quimioterapia e a terapia-alvo com o mínimo de complicações possíveis. Em relação à hormonioterapia, esses pacientes que são hormonodependentes, né, que eles são luminais A e luminal B, eles precisam fazer esse tratamento hormonal, que pode variar de 5 a 10 anos. O tratamento é um comprimido diário por todo esse período, e quanto mais o paciente tem efeitos colaterais, né, menos ele toma medicação. Então, a fisioterapia também pode prevenir e tratar vários desses efeitos colaterais. Dessa forma, a gente aumenta a adesão ao tratamento, a gente controla melhor a doença, a gente aumenta a sobrevida e melhora a qualidade de vida dessas pessoas que sobrevivem ao câncer de mama. Então, nos dois casos, né, a gente precisa, né, da inserção do fisioterapeuta para que, de fato, a gente possa melhorar esse prognóstico. Então, eu escrevi recentemente sobre isso nesse editorial, em que eu falo como que a fisioterapia, né, pode reduzir a mortalidade, melhorando a qualidade de vida, né, e dou exemplo das coisas que a gente está discutindo aqui. Então, caso vocês queiram ler e entender um pouco mais sobre isso, está aqui disponível. Bom, durante todo o tratamento sistêmico, então, seja com a químio, com a hormônio ou com a terapia-alvo, das principais condutas que o fisioterapeuta tem é a atividade física, tanto na prevenção das complicações, quanto no aumento dessa resposta, né, do tratamento sobre o tumor. Então, os pacientes que são fisicamente ativos, o tumor ele responde melhor ao tratamento sistêmico, e com isso a gente tem como aumentar a sobrevida, né, desses pacientes. E aí, vale a pena a gente discutir, né, se a gente está falando de atividade física e exercício físico, são coisas diferentes. Isso na prática clínica é bem importante. Então, a atividade física é qualquer atividade que a gente faz que gasta energia, mais do que quando a gente está em repouso. Então, a atividade física eu posso desenvolver no lazer, no trabalho, como forma de locomoção. Então, tudo que a gente se movimenta é atividade física. E um tipo de atividade física é o exercício.
O exercício é aquela atividade física que a gente desenvolve de forma sistematizada, né, planejada e tem um objetivo específico. Então, a atividade física não é sinônimo de exercício físico, mas o exercício físico é um tipo de atividade física. Então, a gente pode incentivar nos nossos pacientes qualquer tipo de atividade física, seja exercício físico, né, são as atividades no lazer, atividades do lar. Então, por exemplo, tem pacientes que não fazem exercício físico, mas faz todas as atividades de casa, então ela gasta energia o dia inteiro sem estar fazendo exercício obrigatoriamente. A gente gasta energia nas nossas atividades no trabalho e também nas atividades de transporte, principalmente quando a gente caminha muito ou anda de bicicleta como forma de locomoção. Então, entendendo então que a gente tem várias formas de fazer essas atividades físicas, a gente tem que entender o quanto essa atividade física vai nos ajudar a aumentar essa resposta da químio, da terapia-alvo e da hormonioterapia, né, nesses pacientes com câncer de mama. Então, esse estudo, ele fala que quando as pessoas estão em repouso, esse microambiente tumoral ele tem um baixo fluxo sanguíneo, então ele resulta num estado de hipóxia, isso faz com que aumente a resistência dos medicamentos, né, essa célula aumenta a sua resistência, então ela não consegue controlar bem esses tumores, se o paciente fica em repouso. Mas quando o paciente faz atividade física, não somente exercício, tá? Mas qualquer tipo de atividade física, a gente aumenta essa apoptose, essa morte dessa célula neoplásica induzida pela medicação. E a gente acaba tendo uma melhora dessa função imunológica, né, a curto e a longo prazo decorrente do exercício físico. Então, os exercícios, eles modulam melhor essa célula, né, desregulada, essa célula, na verdade, que não entra em morte celular, fazendo com que ela entre em morte celular, e a gente tem vários benefícios, né, na prevenção das principais complicações do tratamento sistêmico, que é a fadiga, a mobilidade, o status funcional, os aspectos psicológicos, função cardiovascular, inflamação e outros. Então, ele fala muito bem dessa questão do quanto a gente precisa fazer a atividade física como forma, né, de otimizar o tratamento sistêmico do câncer de mama. Isso ocorre por vários mecanismos, então a gente tem aqui um aumento da atividade antioxidante provocada pelo exercício físico, a gente consegue reparar melhor o DNA dessas células alteradas, essas células neoplásicas, a gente altera esse processo anormal de proliferação, a gente leva essas células neoplásicas à morte celular, né, à apoptose, a gente diminui a inflamação, aumenta a função imune, regula melhor essa angiogênese, controla o peso corporal e modula essa expressão de estrogênio e progesterona, e isso é particularmente importante para os tumores que são hormônio dependentes. Então, a gente sabe o impacto da atividade física, e esse estudo recente, ele fala que, mesmo que os pacientes fossem sedentários, né, no momento do câncer de mama, no diagnóstico do câncer de mama, aqueles que, a partir do diagnóstico, começaram a fazer algum tipo de atividade física, eles tiveram menos depressão, eles morreram menos, né, e tanto por câncer de mama, e eles tiveram 40% a menos de morte por qualquer causa a partir do início de uma atividade física moderada como parte da atividade diária. Então, isso foi uma revisão sistemática de estudos de ensaios clínicos, já mostrando uma redução importante da mortalidade por causa da atividade física. Então, uma vez que eu consegui, né, convencer vocês de que mesmo pacientes sedentários precisam começar a fazer atividade física após diagnóstico, mas pré e durante o tratamento sistêmico, eu vou conversar um pouquinho com vocês como que a gente vai, né, qual exercício e como prescrever. Então, a gente tem vários guidelines, acho que hoje a gente não tem dúvida em relação a isso. Então, a gente sabe que tem exercícios aeróbicos e de resistência, eles devem ser feitos, né, durante todo o tratamento sistêmico do câncer,
como forma de diminuir esses efeitos colaterais, e a gente já tem evidência forte em relação a isso. As intervenções com exercício, eles reduzem várias complicações, né? E o exercício apresenta baixo risco de eventos adversos. Então, eu gosto bastante desse guia, que a partir de uma revisão sistemática, eles fizeram um guia de orientação para facilitar a decisão de qual exercício fazer, né, durante a quimioterapia nos pacientes com câncer de mama, e eles falam que o melhor tipo de exercício são exercícios aeróbicos combinado com exercícios resistidos. E aí eles colocam a frequência, como a gente determina a intensidade, né, e o tempo de duração, né, desses exercícios. Então, a gente vê que são 20 a 30 minutos, de 2 a 3 vezes por semana. Então, são viáveis e não é muito diferente do que é recomendado para qualquer população, né, adulta. E quando existe alguma complicação da quimioterapia, esse estudo ele também apresenta como que a gente deve fazer, quais seriam as estratégias, né, para a gente manter a atividade física. E, na verdade, a gente só suspende no caso de febre, porque pode ser, né, uma febre sinal de infecção. Então, nesse caso, normalmente os pacientes são internados. Então, nessa situação, a gente contraindica os exercícios. Agora, em todos os outros casos, então, com leucopenia, trombopenia ou anemia, a gente tenta adaptar os exercícios físicos para que eles continuem fazendo algum tipo de atividade, mas essas atividades possam ser adaptadas. E a mesma coisa, né, se o paciente apresenta náusea e vômito. Então, a gente tenta monitorar, a gente diminui a intensidade, mas a gente tenta preservar algum tipo de atividade física, mas se os sintomas são graves e não respondem a nenhuma ação, aí sim procurar orientação médica para ver se tem, né, qual seria a causa dessas náuseas e vômitos e as consequências disso. Bom, e agora eu vou entrar então especificamente do que a gente poderia fazer, né, em algumas complicações mais específicas da quimioterapia e da terapia-alvo. Eu não vou ter tempo de discutir todas elas, mas caso vocês tenham dúvida, depois a gente discute, mas eu vou agora abordar especificamente em relação à fadiga. Então, a fadiga oncológica, que a gente chama, é uma das complicações mais comuns nos pacientes oncológicos e é uma que os fisioterapeutas eles dão menos atenção. Então, muitas vezes, esse cansaço ele é entendido como uma coisa normal, ele é subdiagnosticado e, por causa disso, acaba sendo subtratado. Então, é importante que os fisioterapeutas saibam que isso pode acontecer, né, para ver para ver o que a gente pode fazer para prevenir, mas também diagnosticar precocemente e instituir o melhor tratamento. Então, a gente considera como fadiga aquele cansaço físico, emocional e cognitivo, que é bastante que os pacientes referem com angústia, e que eles deixam de fazer as coisas por não se sentirem capazes, eles sentem exaustos para fazer qualquer atividade que normalmente eles fariam com muita facilidade. Por exemplo, ir ao banheiro, tomar banho, comer, qualquer uma dessas atividades são atividades normais, eles referem um cansaço extremo. Então, a gente tem alguns fatores, né, associados à fadiga nessas pacientes com câncer de mama. Então, o próprio câncer de mama já leva a aumento da chance de ter fadiga e o tratamento oncológico está associado, né, principalmente o tratamento sistêmico, com quimioterapia e terapia-alvo, está associado ao aumento dessa fadiga considerada severa. Depois que termina o tratamento, muitos pacientes continuam com fadiga, né? E esse fato de continuar com essa fadiga severa está associado também a alterações emocionais, mas não somente a isso. Mas pode estar relacionado ao medo da doença voltar, a forma como o paciente lida com o câncer e com o próprio tratamento oncológico, o ciclo de sono desregulado, as atividades, né, não ter uma rotina e não desenvolver as suas atividades habituais, as alterações cognitivas, né, e também aqueles pacientes que não têm muito suporte social, eles também acabam tendo aumento da chance de continuar com fadiga,
mesmo depois de encerrado o tratamento oncológico. Então, a gente tem várias formas de tratar a fadiga, isso vai depender um pouquinho dos principais mecanismos que levaram à fadiga. Muitas vezes a gente não consegue identificar o real mecanismo, mas a coisa boa é que, por mais que a gente não saiba por que que o paciente de fato está com fadiga, a gente pode ter várias condutas que podem melhorar, mesmo se a gente identificar o fator causal específico. Vou dar um exemplo. A gente tem alguns fatores fisiológicos, por exemplo, perda de massa muscular, os aspectos musculares, as alterações cardiovasculares, diminuição da resistência à fadiga, da eficiência muscular. A gente tem alguns fatores biológicos, como resposta inflamatória, também a parte muscular, função metabólica, endócrina, imune. Tudo isso daqui a gente pode melhorar, por exemplo, com atividade física. Então, mesmo que a gente não saiba exatamente qual é o fator direto, a gente tem a atividade física que age sobre vários deles. E dos fatores indiretos são os psicológicos, sociais e comportamentais, que, por exemplo, a atividade física também age sobre vários deles. Então, uma parte dos autores discutem isso, que é difícil a gente conseguir entender exatamente por que aquele paciente está com fadiga, mas a atividade física consegue controlar vários fatores que podem estar levando à fadiga, então é sempre a nossa primeira opção. Então, a fadiga nesses pacientes com câncer, ela normalmente é subdiagnosticada e ela é subtratada nesse grupo de pacientes. A gente tem vários fatores associados à fadiga e o exercício é uma forma, um tipo de conduta que regula vários mecanismos associados à fadiga. Então, é o nosso principal recurso, tanto na prevenção quanto no tratamento. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque muitas mulheres, quando elas fazem o diagnóstico de câncer de mama, elas se tornam sedentárias. Então, a gente está fazendo um estudo agora, eu ainda não tenho os resultados parciais, mas a gente ainda não publicou os resultados parciais, mas a gente vê que mesmo aquelas mulheres que são fisicamente ativas, o fato delas terem um diagnóstico de câncer, elas param de fazer as suas atividades, então elas param de trabalhar, param de fazer as atividades de lazer, param de fazer as atividades de casa para tratar do câncer. E parar de fazer essas atividades as tornam sedentárias, e isso sim está associado ao aumento da fadiga. Então, não né, nesse caso, para a gente falar, está com fadiga, descansa. Não, está com fadiga, faz atividade física. Então, tem que ser uma mudança também, né, nessas orientações que normalmente a gente dá para os pacientes com fadiga. Então, a melhor maneira de prevenir ou tratar a fadiga é realmente com exercício físico. A gente tem diferentes tipos de protocolo de exercício, os que a literatura mais traz como seriam os melhores exercícios são os aeróbicos com ou sem resistência, mas a gente tem também na literatura outros tipos de prática de atividade física, como tai chi, a yoga, por exemplo, e a gente tem algumas outras intervenções não farmacológicas, entre elas principalmente a acupuntura, as técnicas de relaxamento e as terapias cognitivas comportamentais como forma também de tratar a fadiga. Então, o que a gente não pode fazer é continuar, né, não se importando com a fadiga ou continuar achando que fadiga é uma coisa normal, né, durante a quimioterapia. Não é, e a gente pode prevenir. Bom, outra complicação que eu vou discutir um pouquinho mais, depois a gente abre para as perguntas, são as neuropatias periféricas induzidas por quimioterapia. Essas neuropatias, elas ocorrem por lesão direta, né, nas fibras nervosas, no endoneuro ou na mielina, e também por redução da circulação sanguínea, levando à hipóxia e consequente lesão nervosa. Então, a gente tem, né, a combinação desses mecanismos que podem fazer com que a gente tenha essa lesão dos nervos periféricos e que aí aqui a gente chama, né, de neuropatia periférica. Essas neuropatias, os pacientes, então, logo depois que começa a quimioterapia, eles começam a sentir normalmente em bota ou em luva, eles começam a ter alterações da sensibilidade, mas também alterações motoras, alterações de equilíbrio, então eles ficam mais suscetíveis a terem quedas também,
Essas alterações, elas podem ser bem leves, então só sentir um choquinho, um formigamento, mas também podem ser alterações mais importantes, e alguns pacientes não conseguem caminhar, não conseguem segurar um copo, não conseguem segurar nada, pela intensidade desses sintomas sensitivos e motores. Então, normalmente, esses sintomas, eles ocorrem mais nas extremidades, então aqui, né, em bota e em luva, mas depois, né, ela vai diminuindo. Então, na ponta dos dedos e na ponta dos dedos da mão e dos pés é onde a gente tem a maior alteração da sensibilidade. Mas não é só a hiperestesia, a gente também tem um déficit motor, né, e tem também um déficit dos reflexos. Então, eu falei isso um pouquinho antes, é muito comum, né, aumento de quedas nesses pacientes em decorrência da neuropatia periférica. Bom, a gente tem várias opções terapêuticas, né? A gente tem algumas medicações, como a gabapentina, que é a medicação mais usada para neuropatia, ela é um anticonvulsante, que usam para anticonvulsão, mas a gente não tem ensaios clínicos que tenham mostrado o benefício dessas drogas. É comum a gente pegar na prática clínica pacientes que fazem uso delas, mas realmente a gente não vê melhora, nem nas revisões sistemáticas e nem na prática clínica com essas medicações. A gente tem algumas outras estratégias, como medicina herbal, algumas terapias genéticas, mas também não vem mostrando um bom resultado. E como recursos não farmacológicos, o que tem apresentado melhor evidência nas revisões sistemáticas é a acupuntura, o exercício físico, a fotobiomodulação, a corrente Flamber, que ainda é bastante nova e a gente sabe pouco sobre ela, né? E a crioterapia, terapia compressiva, os estudos não vêm apresentando um bom resultado. Então, em termos de fisioterapia, o que a gente tem de melhor recurso é realmente a acupuntura, o exercício e a fotobiomodulação, que pode ser tanto por placa de LED como com laser. E essa revisão sistemática, ela classifica os níveis de evidência, né, da fisioterapia de acordo com a cor, né? Então, o que ela coloca como nível de evidência A na prevenção são os exercícios e fortalecimento, treinamento de equilíbrio, e como nível de evidência menor, nível de evidência D seria a massagem, a crioterapia, terapia compressiva e alguns tipos de eletroestimulação. E para tratamento, os exercícios também mantêm como melhor nível de evidência B, e nível de evidência C, eletroestimulação, neurofeedback, e nível de evidência D, a massagem. Né? Isso pensando nos principais sintomas, que é a parestesia, ataxia e as alterações de equilíbrio. Nessa revisão, eles não colocam a fotobiomodulação, né, mas já tem estudos mais recentes que mostram como também uma das melhores formas, né, assim como a acupuntura, as melhores formas de tratamento da neuropatia, embora a gente não tenha nível de evidência A de nenhum recurso. Outra complicação que eu vou discutir um pouquinho com vocês são as alterações cognitivas, né, que também é chamado de Schimmelbrain. Essas alterações cognitivas fazem com que os pacientes eles tenham alteração da atenção, da memória, eles demoram muito mais tempo para fazer qualquer tipo de atividade. Então, por exemplo, eles começam a ler um livro e eles eles leem uma frase e eles esquecem, eles se perdem nessa leitura, eles têm dificuldade para ver um filme ou qualquer coisa na televisão, eles levantam para ir pegar alguma coisa e esquece, né, o que eles iam fazer. Então, essas alterações cognitivas impactam muito a vida desses pacientes, tanto a vida social, né, a vida familiar, a vida de trabalho. Então, também é uma coisa que o fisioterapeuta, normalmente, ele não valoriza, mas que tem um grande impacto na vida desses pacientes, e a gente deveria valorizar, que a gente tem condutas que a gente pode fazer para diminuir essas alterações cognitivas. Então, essas alterações podem estar associadas a inflamações crônicas, a atrofia do hipocampo,
a alteração, né, nesses neurotransmissores de substância branca ou a redução da substância cinzenta. Então, de acordo com a área ou a estrutura que for comprometida, a gente tem mais ou menos sintomas. E isso tudo é induzido também pela quimioterapia. Então, esses sintomas, eles podem ser somente durante a quimio ou eles podem se manter mesmo após o término da quimioterapia. A gente tem vários fatores associados a essas alterações cognitivas, né? Começa pelo próprio fato do paciente ter um diagnóstico de câncer, mas a combinação das medicações, o fato dele ter fadiga, alteração de sono, as comorbidades, tem várias outras complicações, a idade mais avançada, ou sintomas psicológicos, como depressão, ansiedade e estresse. Então, de novo, a gente sabe que quanto mais fatores, mais desses fatores estão presentes, maior a chance desses pacientes terem alterações cognitivas mais graves. Então, a fisioterapia tem como principal recurso, novamente, né, a atividade física. Então, é muito difícil hoje a gente pensar em estratégias de prevenção e tratamento que não passem pela atividade física. Então, realmente a gente tem que ver para cada paciente qual a melhor forma da gente implantar isso. A gente tem algumas técnicas de reabilitação cognitiva e de atividades corpo e mente, e aí eu gosto muito da gente associar a atividade física com atividades de memória, de atenção. Então, por exemplo, fazer circuitos é uma coisa que funciona bem, e a acupuntura também a gente tem alguns estudos mostrando, né, importantes benefícios da acupuntura para a redução dessas alterações cognitivas. Essas atividades, elas podem ser de individual ou em grupo, sempre que a gente puder envolver a rede de apoio, ainda melhor. Então, a família, as pessoas que convivem com esse paciente devem ser informados sobre essas alterações cognitivas, e que quando a gente pode associar qualquer estratégia à prática de atividade física, a gente tem, né, uma melhor opção terapêutica. Bom, e aí da quimioterapia, então, eu citei, né, essas principais complicações, mas lembrando que a gente tem várias outras que têm a abordagem da fisioterapia, como, por exemplo, náuseas e vômitos, os edemas, dor muscular, tá? Então, tem várias outras, mas eu coloquei essas principais. E agora, falar rapidamente, então, da hormonioterapia. Então, a hormonioterapia, os pacientes vão ficar fazendo uso de hormônio durante 5 a 10 anos. A gente tem 3 classes atualmente de hormonioterapia que podem ser empregados nesses pacientes, que depende, né, principalmente do status menopausal dos pacientes. Então, pode ser com tamoxifeno, com inibidor de aromatase ou fulvestrante. Principalmente é feito com tamoxifeno ou algum tipo de inibidor de aromatase. Às vezes o paciente faz 5 anos de tamoxifeno e depois muda para um inibidor, ou ele faz 5 anos de inibidor, depois muda para mais 3 ou 5 anos de tamoxifeno. Então, essas medicações têm, né, alguns efeitos colaterais, né, tem uma chance de ter efeitos tromboembólicos, a perda óssea, que é super importante, porque leva a osteoporose, a osteopenia e a fraturas ósseas, mudanças de humor e depressão, alterações da libido. Um dos efeitos mais comuns nesses pacientes são as ondas de calor, né, os fogachos, os acessórios noturnos, e isso incomoda demais esses pacientes. E a fisioterapia tem como prevenir ou tratar, né, esses fogachos. Pode ter dor articular ou muscular, então é normal que esses pacientes, quando eles levantam, eles tenham uma dor e uma rigidez articular importante, fraqueza, fadiga, alterações respiratórias, perda de apetite, são mais comuns pacientes que fazem fulvestrante. Então, a gente tem aqui, né, de novo, um monte de complicações que a fisioterapia pode minimizar. Só que nem todos os sintomas que os pacientes falam que estão relacionados à hormonioterapia ou terapia endócrina, que é a mesma coisa, realmente estão. E é importante quando eu li esse artigo, porque às vezes os pacientes colocam toda a culpa de tudo que eles estão sentindo na hormonioterapia e falam que não querem mais tomar hormônio. Mas a gente tem que separar o que de fato está relacionado à hormonioterapia
e o que pode estar relacionado ao momento em que esse paciente está passando, aos tratamentos anteriores, como, por exemplo, a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, e que não estão diretamente atribuídos ou relacionados à hormonioterapia. Então, esses autores, eles separam, né, dos fatores que realmente são associados à hormonioterapia, principalmente os fogachos, dor articular, sólidos noturnos, ressecamento vaginal, rigidez muscular, as alterações sexuais, a dor óssea. Isso sim está diretamente relacionado à hormonioterapia, porque a hormonioterapia faz com que você produza menos hormônio e esse hormônio não entre nessas células, tanto nas células neoplásicas quanto nas células normais. Então, a maior parte dos sintomas que a gente tem são sintomas associados à menopausa. E os outros sintomas que ele coloca aqui nessa coluna não estão diretamente relacionados à hormonioterapia, né? Principalmente cefaleia, restrição do movimento no braço, isso pode ser atribuído aos tratamentos realizados anteriormente ou, né, a outras questões psicológicas, por exemplo, associadas ao diagnóstico de câncer, mas não à hormonioterapia. E aí, esse estudo, ele mostra para as principais complicações da hormonioterapia, quais seriam as principais formas de tratamento. E ele coloca por cor. Então, quanto mais escura a cor, maior é a evidência. Então, por exemplo, para os fogachos, ele coloca como melhor evidência, né, e aí que eu marquei o que seriam condutas fisioterapêuticas. Então, como maior evidência, a terapia cognitiva comportamental, né, como evidência, assim, na literatura, que tem mais eficácia comprovada, coloca como evidência moderada a acupuntura e como baixa evidência a yoga, né, ou atividades de mente, e o travesseiro gelado. Então, a gente vê que a terapia comportamental como melhor forma que esses autores classificaram para tratar os fogachos. Para tratar a fadiga, de novo, a terapia cognitiva comportamental e a atividade física, com melhores evidências, evidência intermediária, a acupuntura e a yoga, né, e como menor evidência, a acupressão, né, autoadministrada. Para os sintomas musculoesqueléticos, melhor evidência a atividade física e a acupuntura, evidência intermediária yoga e evidência baixa, algumas técnicas da medicina tradicional chinesa e o taping neuromuscular. As alterações sexuais, de novo, a terapia cognitiva como melhor nível de evidência e para o aumento de peso, melhor nível de evidência, a terapia cognitiva comportamental e a prática de exercícios. Então, a gente vê, né, de maneira geral, para várias complicações associadas à hormonioterapia, a gente tem, né, evidências fortes de uma ou mais condutas fisioterapêuticas. Então, é super importante que a gente trate, né, ou dê acesso à fisioterapia para esses pacientes. Então, hoje era isso que eu queria conversar com vocês, mas eu queria deixar um tempo aqui, a gente tem uma meia hora para tirar as dúvidas e discutir, né? E lembrar que semana que vem a gente vai se ver de novo para falar da radioterapia. Então, eu espero, né, que vocês tenham dúvida que a gente possa discutir agora. Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Prontinho. Dúvidas, perguntas? Doutora, eu ainda não vi nenhuma pergunta no chat. A senhora prefere que escreva no chat ou que ligue o microfone? O que for melhor, que a pessoa se sente mais à vontade. Então, por favor, fiquem à vontade se vocês quiserem perguntar no chat ou quiserem ligar a câmera, ligar o microfone. Fiquem à vontade. Gente, se ninguém fizer nenhuma pergunta, é porque foi péssimo, viu? Ninguém quer perguntar nada? Bom, se vocês Bom, estiverem tímidos também não tem problema, né? Tem o meu WhatsApp, tem o meu contato no Instagram, vocês podem ficar à vontade também, viu?
Enquanto vocês vão elaborando aí, pensando um pouquinho, eu só queria informar que os certificados serão emitidos via e-mail para quem se inscreveu. Então, estavam inscritos, a gente já tem vocês, então será tudo encaminhado via e-mail, tá bom? Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer? Não, vocês estão tímidos? Bom, Mariana, se não tem pergunta agora, as pessoas É. podem me perguntar em qualquer momento, qualquer meio de comunicação, e-mail, WhatsApp, Instagram. Então, estamos combinadas. Doutora, obrigada pela sua disponibilidade de sempre. Obrigada pela maravilhosa. A senhora está lendo aí. Muito obrigada. Surgiu E a uma gente... pergunta aqui. Oi? Surgiu? Surgiu uma pergunta. Vamos responder aqui, então. A Elaine pergunta se todos os pacientes já possuem essa triagem do tipo molecular. Sim, Elaine. Quando o paciente faz diagnóstico de câncer de mama, no fragmento da biópsia, ele já vem com esse subtipo molecular. Ele já vem se o tumor responde ao hormônio, progesterona ou estrogênio, se é HER2 positivo e o Ki-67 se é alto ou baixo. E a partir disso é que vai ser estabelecido o tratamento oncológico. Então, eles veem o subtipo molecular e veem o estadiamento. O estadiamento é o tamanho do tumor, se tem ou não comprometimento dos linfonodos e se tem ou não doença sistêmica. E são esses dois marcadores, o TNM, que é o estadiamento, e o subtipo molecular, que vão definir o tratamento desses pacientes. Tá? Então, todo mundo faz, sim, já na peça da biópsia. Dami, eu não sei não, viu? Porque se eu explicasse bem, vocês teriam dúvidas, mas eu estou querendo acreditar que vocês estão com vergonha, mas vocês vão perguntar depois. Vocês vão Não, lembrar das dúvidas e vão me perguntar. doutora Anke, foi muito boa a aula, né? Eu Oi, que Anke, foi sou mais da parte de maravilhosa. traumato, eu é que sou mais da parte de traumato, mas foi bem enriquecedora, né? Bem fácil, linguagem, acesso, né? E eu penso que esse tipo de aula é até é assim interessante nós que assim estamos aí trabalhamos no SUS ou talvez trabalhe numa clínica que o público seja a parte do que tem assim as pessoas com câncer de explicar essa aula, porque mostra a importância assim da fisioterapia, como que a gente pode ajudar o paciente de várias maneiras, né? Aquela questão, às vezes, principalmente o recém-formado, né? A pessoa, não, eu tenho que ter uma super clínica, tenho que ter vários equipamentos, várias estruturas, né? É bom que essas falas você botou aqui, assim, com coisas básicas a gente consegue dar o tratamento ao paciente. Seja no SUS, onde normalmente é escasso de equipamento, seja a domicílio. Também a gente tem algumas limitações de atendimento, ou seja, numa clínica que tem uma baita estrutura, né? Eu acho que isso é uma das coisas que encanta na fisioterapia. Pelo menos eu sou encantado com isso. A gente literalmente, com muito pouca coisa, a gente consegue literalmente mudar a vida do paciente. E isso também, né, exatamente o que você falou, faz com que a gente entenda que a fisioterapia em oncologia, mesmo durante a quimioterapia, ela pode ser feita em todos os níveis de complexidade, né, tanto na atenção básica como na média e na alta complexidade. E hoje os fisioterapeutas que trabalham com câncer estão todos concentrados na alta complexidade. Então, a gente tem que mudar essa visão também e incorporar a fisioterapia em oncologia desde a atenção básica, né? Aí a Raquel fez aqui uma pergunta. Pela sua vivência, as pacientes aderem ao tratamento preventivo da fisioterapia antes de iniciar o tratamento oncológico? Raquel, não. No INCA, a gente consegue, porque o INCA, a gente tem várias unidades, né? No Instituto Nacional de Câncer, tem uma unidade só de câncer de mama. E nessa unidade de câncer de mama, quando o paciente é matriculado para começar, ele só matricula quando ele tem câncer. E quando ele é matriculado, ele vai fazer os exames de triagem para ver a questão do subtipo molecular, qual é o tratamento que ele vai realizar. A fisioterapia já avalia
Então, ela tem lá um esqueminha que, se o paciente tem, né, ou ele é sedentário, é obeso, ou tem alguma complicação, já começa em tratamento. A gente começou fazendo isso por meio de um projeto de pesquisa, então, para a gente mostrar, né, esse projeto de pesquisa está sendo realizado pela Simone, que é uma aluna de doutorado do INCA, que é fisioterapeuta lá da unidade, e a gente está mostrando o benefício de iniciar a atividade física, né, ou fazer, na verdade, fazer a avaliação da fisioterapia quando indicado iniciar a atividade física antes do tratamento. E a gente espera que com esses resultados a gente consiga fazer com que todos os pacientes tenham acesso à fisioterapia. Hoje a gente já tem avaliação, tá? Mas a gente só trata um grupo limitado. Mas assim, te respondendo mais objetivamente, não é fácil. Na clínica privada, raramente eu recebo um paciente antes de iniciar o tratamento. Os pacientes ainda veem a fisioterapia como forma de reabilitação, então espera ter uma complicação para procurar a físio. Só que, sinceramente, Raquel, se a gente começar a mostrar que a gente economiza dinheiro dos planos de saúde com a fisioterapia, aí eles vão passar a encaminhar para a gente. Então, é muito mais barato pagar o fisioterapeuta do que tratar uma internação, por exemplo, por causa de uma neuropatia, ou pagar o tratamento da neuropatia. Então, eu acho que a gente está caminhando, acho que o que é importante hoje é que todo mundo saiba da importância da fisioterapia começar a partir do diagnóstico, e depois a gente vai conquistando esses espaços, mas não é fácil não, tá? E a maior parte dos pacientes não tem acesso da fisioterapia nessa fase. Aí a Kelly, obrigada, Kelly. A Elaine está. A Kelly falou da sua experiência com a mãe, a Elaine está falando da atividade física em pacientes com câncer. A atividade física ela é fundamental, né? A gente consegue evitar e resolver vários problemas com ela. A aula vai ficar gravada. Bom, Paulo, com relação aos exercícios aeróbicos para a fadiga muscular, como podemos alcançar esse objetivo no espaço hospitalar? Paulo, quando o paciente, eu não sei se você falou espaço hospitalar, paciente internado ou paciente no ambulatório, mas se for o paciente internado, a gente pode fazer alguns testes para definir, né? A gente usa muito a escala de Borg, mas a gente pode fazer uns testes, por exemplo, de sentar e levantar ou marcha estacionária para verificar qual é a capacidade dele, né? E a partir da escala de Borg, definir a intensidade dos exercícios, tá? Mas a gente pode fazer exercícios, por exemplo, que eu não preciso de grandes estruturas. O que a gente gosta muito de usar é o cicloergômetro, né? Que ele é mais fácil para o ambiente hospitalar, e agora a gente está fazendo um protocolo de pesquisa, mas ainda a gente incluiu 200 pacientes, mas ainda precisa de muito mais, de plataforma vibratória, como forma de atividade física nesses pacientes. A gente está fazendo para câncer ginecológico, não é para câncer de mama. Então, eu acho assim, a princípio, né, para te responder isso, seria cicloergômetro, plataforma vibratória ou atividades tipo sentar e levantar, marcha estacionária, né, que a gente pode ver a intensidade desses exercícios, tá? Como a educação do paciente sobre exercício de autocuidado pode influenciar a adesão ao tratamento fisioterapêutico durante o tratamento sistêmico? Marcos, se o paciente ele estiver bem orientado, se ele souber que o exercício, ou não vamos falar de exercício, mas o gasto de energia vai fazer com que o tratamento quimioterápico funcione melhor, ele faz. Então, eu acho que a gente não é passar essa responsabilidade para o paciente, mas orientar para ele. Ele vai ser submetido à quimioterapia, a um monte de tratamento ruim, né, para curar esse câncer. Então, para aumentar a chance do câncer ficar curado e ele ter menos complicações, a atividade física é fundamental. E por que que eu separo a questão da atividade física e o exercício? Porque às vezes o exercício ele não vai fazer, né? Mas a atividade física faz. Então, por exemplo, no lugar de subir o andar de elevador, sobe o andar de escada. No lugar de pedir para alguém buscar um copo d'água, ele vai levantar e vai buscar o copo d'água. Então, são pequenas incorporações de gastos de energia que ele pode inserir na própria vida dele, né, sem precisar fazer o exercício. E aí, se ele estiver orientado, estiver ciente de que isso vai diminuir os efeitos do tratamento, ele vai fazer, tá? Então, eu acho que a educação é fundamental em relação a isso. Regina, sobre o linfedema, é que linfedema eu fui num curso presencial aí em Belém,
Eu acabei não falando, mas eu vou falar para você, o linfedema é a minha paixão, né? Não tem jeito. Mas o tratamento padrão para o linfedema é a terapia física complexa, que envolve a drenagem linfática, terapias compressivas, exercícios e cuidados com a pele. Numa fase que a gente quer a redução do volume, essa terapia compressiva é com enfaixamento, e na fase que a gente quer a manutenção do volume, a terapia compressiva é com a malha compressiva, tá? Mas é sempre terapia compressiva com algum tipo de contração muscular. A gente tem muita questão sobre a drenagem linfática manual para linfedema, tem quem ame, quem odeie. Eu sou da linha que ama, só que mesmo amando, eu sei que ela não reduz volume. Então, o que reduz o volume do linfedema é terapia compressiva e exercício. Cuidado com a pele evita infecção e a drenagem linfática melhora sintomas. Então, quando a gente pode fazer tudo junto, melhor. Quando a gente não pode fazer para reduzir sintomas, é fundamental terapia compressiva e exercícios, tá? Ou para reduzir volume. Hum... A Kelly está falando que no estágio enfatiza a questão de iniciar o mais precoce possível, e eu concordo, Kelly, a gente deveria trabalhar muito com oncologia na atenção primária. O problema é que hoje a atenção primária está estruturada muito como eles entendem que é só matriciamento, né? Então, acho que a atenção primária é muito além de matriciamento. Na atenção primária, a gente pode fazer atividade física, e por que não fazer atividade física em pacientes em quimioterapia, em hormonoterapia? Então, eu acho que a gente tem um caminho bem grande a seguir, mas se a gente olhar as diretrizes do SUS, né, a gente está inserido ali na atenção básica, e na atenção básica a gente pode fazer ações de promoção e prevenção, promoção à saúde e prevenção de doenças e agravos. Então, quando eu leio as diretrizes da atenção básica, para mim, a fisioterapia e a oncologia está muito bem inserida ali dentro. Mas a gente tem que mudar esse conceito, né? E acho que hoje a gente já está mudando muito. Antigamente ninguém queria tratar pacientes com câncer, qualquer coisa que a gente fazia, falavam que podia aumentar o câncer, podia aumentar a chance de metástase, hoje a gente sabe que não. Então, eu acho que é um caminhar que a gente está seguindo, tá conseguindo melhorar, mas realmente a atenção básica tem que ser inserida, assim, a questão da oncologia. Obrigada a você, Helena, saudade. Acho que é isso. Foram aqui todas as perguntas. Certo. A senhora vai disponibilizar para a gente esse material? Sim, Mariana, eu já mandei para Mariana. Isso, eu já mandei lá no grupo. Quem não tiver tem que me mandar um direct, um zap. Eu vou deixar meu zap aqui. Aí quem quiser, é só me mandar um oi que eu já envio o Mari, material. Oi. se quiser, tem como a gente disparar pelo Even. E a gente lá pelo Ah, Even tem o material. Você me manda aqui o link no site do prefeito e disponibiliza pelo Even para todos os e-mails que foram cadastrados, que aí já vai para todo mundo. então pronto. Então eu vou lhe mandar e o senhor dispara junto com o certificado. Tá ok. Tá ok. E Com... o certificado, pessoal, eu vou pegar a lista do pessoal que entrou aqui. Teve só um Samsung. Ainda bem que ele está online. Esse Samsung, esse SM, há alguma coisa aí. Esse aí não vamos conseguir identificar. Depois se identifica aí só para me saber quem que é a pessoa. O restante tem que ter o nome, com o nome a gente consegue credenciar e enviar o certificado só para quem realmente acompanhou ao vivo. O Samsung deixa